Olá, hoje nós vamos falar sobre eletricidade, um assunto muito importante que rege a eletrostática como um todo, chamado Lei Coulomb. A eletrostática é a área da física que estuda a relação das cargas em repulso. Ela se baseia em dois princípios fundamentais: a atração e repulsão, que diz que, as cargas elétricas que têm a mesma natureza de sinal se repelem e as cargas de natureza oposta se atraem. E o segundo princípio é o princípio da conservação de cargas elétricas. Um estudo preliminar feito por Bristol mostrou que existia uma relação entre essa força atrativa ou repulsiva, que dependia de três coisas: dependia do meio físico, dependia da distância das partículas e dependia da carga que cada uma delas tinha. Quem formalizou esse estudo, matematicamente e fisicamente, foi Coulomb. Por isso que hoje esse estudo físico é chamado de Lei de Coulomb. Bom, os estudos feitos por Coulomb foi basicamente feito por arranjos. Aqui no primeiro arranjo nós temos duas partículas com o mesmo sinal e mantendo a mesma distância. Respeitando o primeiro princípio da eletrostática, eles se repelem, tendo a mesma carga e a mesma força se repelindo entre elas mesmas, entre a partícula 1 e a partícula 2. Bom, aqui na segunda experiência nós podemos ver que ele dobrou a carga da segunda partícula, mantendo a distância. E aqui ele percebeu que a força da segunda experiência duplicou. E já aqui na terceira experiência, a gente pode ver que ele duplicou a força da carga das duas partículas, mantendo a distância. E aqui ele percebeu que quadruplicou a força da terceira experiência. Bom, olhando tudo isso matematicamente, podemos ver que pela distância D mantida constante nas três experiências, podemos ver que a carga 1, 1Q, vezes carga 1Q, igual a força 1, força F. Carga 1Q vezes carga 2Q, igual a força 2F. E carga 2Q vezes carga 2Q, igual a força 4F. Ou seja, quadruplicou a força em relação à primeira experiência. Isso, matematicamente, a força F é diretamente proporcional ao módulo do produto das cargas. Então, no segundo experimento, podemos ver que ele fez da seguinte maneira. No primeiro, as cargas estão iguais a distância igual. No segundo, dobrou-se a distância e a força entre elas caiu 4 vezes. No terceiro, triplicou-se a distância e podemos ver que a força entre elas caiu 9 vezes. Podemos ver então que a força caiu o quadrado da distância. Quando temos a distância 2, o quadrado de 2, 4. Então a força caiu 4 vezes. Quando temos a distância 3, o quadrado de 3, 9. Então a força caiu 9 vezes. Podemos perceber assim então que a força é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, resumindo, podemos ver que aqui a força elétrica é diretamente proporcional ao produto do módulo das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre elas. Como verifica também que o meio físico também influencia nas características da força, o local onde está sendo aplicada essas forças, o meio físico influencia em tudo isso. Assim, como uma alteração no meio físico, como definir da seguinte forma: F é igual a K, que é a constante das cargas, vezes ao produto do módulo das cargas dividido pela distância ao quadrado, que daria o resultado final exatamente se nós tivéssemos o meio físico alterado. O que isso representa na prática? Vamos fazer aqui um exemplo. Primeiro, eu tenho aqui duas cargas. Q1, que é igual a 2 microcoulombs, e Q2, que é igual a 3 microcoulombs. Bom, e a distância, que é igual a 30 centímetros. E vou usar isso para calcular a força. Bom, as cargas são positivas, as duas. Então vai ser uma força repulsiva. Bom, o que nós vamos fazer agora? Primeiro, vamos transformar aqui essas cargas para o sistema internacional de medidas.
Bom, isso aqui é o que vale a 2 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs. E esse é o que vale a 3 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs. Esse microzinho aqui é o que vale a 10 elevado a menos 6. E 30 centímetros equivale a 0,3 metros. Ou 3 vezes 10 elevado a menos 1 metro. Bom, agora vou calcular o módulo da força. Primeiro vamos usar o constante K, que é 9 vezes 10 elevado a 9, vezes a carga 1, que é 2 vezes 10 elevado a menos 6, vezes o valor da carga 2, que é 3 vezes 10 elevado a menos 6, sobre a distância ao quadrado, que é 3 vezes 10 elevado a menos 1 ao quadrado. Bom, a força, o módulo da força vai ser igual a 9 vezes 10 elevado a 9. 2 vezes 3, 6. 6 menos 6, menos 12. Então vai ser 6 vezes 10 elevado a menos 12. Bom, sobre a distância. 3 elevado a 2, 9. E menos 1 elevado a 2, menos 2. Esse 9 com esse 9 cancela. Então a força é igual a 6 vezes 10 elevado a 9, vezes 10 elevado a menos 12. Esse daqui está no denominador diminuindo, ou negativo, passa para o numerador positivo. Vai ficar 10 elevado a 2. Bom, a força é igual a 6, conserva a base, que é 10, e soma os expoentes. 9 menos 12, menos 3. Menos 3 mais 2, menos 1. Então a força é igual a 0,6 newtons. Bom, vamos fazer a experiência agora da caneta e o papel. O papel está neutro e agora vamos atritar a caneta até ela ficar eletrizada. Como o papel está neutro e a caneta está neutralizada, percebemos que a caneta atrai o papel. A primeira parte, peguemos e atritemos só a metade do canudo. Peguemos o canudo verde e vamos atritar só a metade dele. Sabemos que ao terminar, tem uma distânciazinha um do outro. Na segunda parte, peguemos o canudo e atritamos o canudo inteiro. Pegamos novamente o canudo verde e atritar ele por inteiro. Ao terminar, vemos que o canudo afasta um do outro mais do que a primeira vez. Isso quer dizer que a experiência deu certo, que os canudos não se juntam por causa da força do Coulomb.